Gostaria de trazer uma reflexão hoje, que fala sobre os elementos para uma vida cristã madura. A gente, no grupo dos jovens, a gente está separando temas mensais, e esses temas mensais, a gente separa versículos da palavra, texto das palavras, para que a gente possa estar meditando e desenvolvendo um conceito, um entendimento sobre o que Deus Ele quer de cada um de nós. O interessante é que esse encontro com a palavra de Deus é um encontro que vai mudando a maneira da gente pensar, vai fazendo com que a gente aprenda coisas que a gente não sabia, mas também vai fazendo com que a gente lembre de coisas que a gente já sabia, coisas que de repente na caminhada a gente esqueceu, a gente deixou de lado, ou a gente foi dando prioridades às outras coisas. E esse mês a gente está falando sobre maturidade cristã. O interessante é que a gente, quando olha para a vida e olha para todos nós, a gente espera que a maturidade ela venha com o tempo. A vida nossa de ser humano é assim. A gente espera que aquele que era menino deixe de ser menino. A gente espera que aquele que é criança deixe de ser criança. A gente requer comportamento de pessoas em decorrente ao tempo. Mas na vida nem sempre é assim. A gente vê adolescentes infantis, a gente vê jovens adolescentes, a gente vê adultos infantis, porque na cronologia da vida, nem sempre o amadurecimento vem através do tempo. E pode ser que isso tenha acontecido com você, pode ser que você conheça alguém que é assim, alguém que passou de uma fase na hierarquia ou na vida, no tempo da vida, mas no seu comportamento ainda não conseguiu romper. É um jovem, é um adulto, que a gente chama de infantilizado. Na caminhada cristã também não é diferente. A gente requer e pensa que o tempo nosso de caminhada deve nos trazer amadurecimento e crescimento. Então a gente vai olhar para pessoas que foram crescidas dentro do Evangelho e a gente vai esperar deles que eles sejam maduros. Ao mesmo tempo que quando a gente olha para aquele cara que se converteu ontem e a gente acha que ele vai ser um infantil na fé. Mas nem sempre essa regra ela acontece, porque a gente vê pessoas que têm uma caminhada no reino, são membros de uma igreja há muitos anos, conhecem Jesus há muitos anos, cresceram dentro de um lar evangélico e quase não consegue definir a vida antes de ser evangélico ou não, porque sempre foram assim, mas no seu comportamento do dia a dia, ainda são infantis na fé. E é sobre alguns elementos importantes que eu gostaria de trazer para você que me ouve, para você que está aqui, para que você pudesse olhar para a tua vida e perceber se realmente você está sendo maduro. Olhar para a tua caminhada e perceber se esses elementos fazem parte da tua dinâmica espiritual. Porque se é certo dizer que se eu sou um adulto e para que eu avalie a minha vida, se ela é madura ou não, eu preciso analisar as minhas atitudes na minha caminhada cristã também. Então é sobre esses elementos que eu gostaria de trazer essa reflexão hoje, para que a gente pudesse olhar para a gente, olhar para o jeito que a gente vive, e não para o tempo que a gente tem de igreja, de religião, não pelo tempo de oração que você já fez em toda a tua história de caminhada, mas olhar para esses elementos, para o pulsar do teu dia a dia, e você perceber se realmente você tem vivido uma vida cristã madura. Paulo ele fala em 1 Coríntios 3, no verso 1 e 2, irmãos, eu não pude falar como as coisas espirituais, mas como a carnais, como criança vocês são. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda
Não tem condição. A gente vai ver que em diversas vezes a Bíblia vai fazer esse apontamento de que é necessário sim um rompimento com a imaturidade, é necessário sim deixar de ser criança, é necessário sim que você abandone práticas, abandone costumes que não fazem parte mais do teu tempo de caminhada. Não era para você estar agindo assim, não era para o teu comportamento ser assim. Então, a primeira experiência, ou primeira coisa que dessas leituras que eu fiz a respeito de maturidade cristã, de todos esses textos que a gente foi postando durante o mês no grupo, que me chamou a atenção, é que eu preciso ser cheio do Espírito Santo de Deus. Para que eu entenda que a minha vida espiritual, ela precisa ser uma vida madura, eu preciso ser cheio do Espírito Santo de Deus. Não são poucas as vezes que a Bíblia ela vai tratar a maturidade da tua caminhada, com o Espírito Santo de Deus agindo através de você e através de mim. O problema é que a gente acha que essa maturidade ela vem pelas nossas forças, por aquilo que eu faço, pelo meu envolvimento religioso, mas a Bíblia vai mostrar para a gente que esse amadurecimento vem quando eu estabeleço uma relação com o Espírito Santo de Deus. Então, no livro de Atos, 8 vezes o autor Lucas vai falar sobre essa relação de você ser cheio do Espírito Santo de Deus. A todo momento, Lucas ele vai falando para as pessoas que recebem a carta, que essas pessoas elas precisam sim ser cheias do Espírito Santo de Deus. E quando a gente vai olhar para os evangelhos, a gente vai ver em João 16, a partir do versículo 7, Jesus ele está com seus discípulos e Jesus ele fala algo muito interessante. Ele fala, mas eu lhe afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Jesus ele está falando aqui, é muito bom essa caminhada, é muito bom a gente estar junto, é muito bom a gente viver as experiências que a gente está vivendo, mas existe algo na vida de vocês que vai ser muito bom. E ele fala assim, para que isso aconteça, é bom que eu vá. Olha que interessante, talvez se você fosse um discípulo de Cristo ali, ouvindo o que ele está falando, você falaria, não Jesus, bom é o Senhor aqui, que na tempestade acalma, na fome multiplica pão. Quando tem uma situação complicada com os religiosos, você tem uma palavra, uma saída. Mas Jesus aqui, ele está falando, existe um momento na caminhada que é necessário essa ruptura para que o Espírito Santo de Deus esteja com vocês. Porque é Ele em vocês que vai operar aqui maravilhas que eu faço hoje, porque o Espírito Santo de Deus está comigo, e esse Espírito Santo de Deus que está comigo, vai estar com vocês também. Atos no capítulo 2, no verso 4, vai dizer que ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito capacitava. E o termo aqui, cheio, dá uma ideia de completo ou preenchido. O que o autor aqui está falando é que essas pessoas que foram cheias do Espírito Santo de Deus, elas foram preenchidas por completo por esse Espírito. E a gente, conforme vai lendo o livro de Atos, a gente vai vendo como vive essas pessoas que entenderam que são cheias do Espírito Santo de Deus. Pedro está diante do Sinédrio, no capítulo 4 de Atos. E lá no verso 8, o texto vai dizer assim, Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes,
com autoridade aos líderes e aos povos. É o discurso de Pedro, preenchido pelo Espírito Santo de Deus, dando ele autoridade para que diante do sinédrio dos religiosos pudessem anunciar a palavra de Jesus, anunciar a ressurreição do Cristo. É esse Espírito Santo de Deus preenchendo Pedro que o capacita e lhe dá autoridade para isso. No capítulo 4, no verso 31, depois que Pedro ele é cheio do Espírito Santo, ele está com autoridade para fazer os enfrentamentos religiosos aos religiosos. O texto vai dizer que eles foram presos. E no verso 31 do capítulo 4 de Atos, o texto vai dizer, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos todos. Ficaram cheios de quem? Do Espírito Santo, e anunciaram corajosamente a palavra de Deus. Não é possível a gente ter uma vida cristã madura se a gente não der espaço ao Espírito Santo de Deus. E aqui não é mais autoridade diante dos religiosos. Essa autoridade aqui é uma autoridade espiritual, porque se você ler o versículo 30, você vai ver que ali é um lugar de cura, de milagre, porque estavam cheios do Espírito Santo de Deus. Não é possível que o tempo de igreja, de religião te torne maduro. É esse preenchimento do Espírito Santo que faz isso. Porque isso não é uma condição que depende de mim ou que depende de você. Porque tudo isso é autoridade vinda pelo Espírito Santo de Deus. Então, meu irmão que me assiste, meu amigo jovem que está aqui, seja cheio do Espírito Santo de Deus. Não permita que você viva uma vida onde o Espírito Santo de Deus não faça parte da tua espiritualidade, onde você não leve em consideração o Deus que habita em você, porque Paulo vai falar que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo de Deus. Não permita que você queira viver uma espiritualidade que deixe que o Espírito Santo de Deus não faça parte dessa dinâmica. Não é possível. Você vai ser um religioso, mas vai ser um cristão imaturo. Paulo, em Romanos 8, no verso 14 e 15, diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, esses são filhos de Deus. Você está entendendo? Todos que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, esses são filhos de Deus. É nessa conexão que nos traz maturidade. É porque conforme a gente vai se permitindo ser guiado por esse Espírito, essa paternidade de Deus vai fazendo sentido para a gente. A gente vai entendendo Deus, mas a gente vai se vendo como filho. Esse é o caminho. Paulo não está falando aqui de tempo, de ritos, de doutrinas. Paulo está falando de Espírito Santo, de você ser guiado por esse Espírito Santo, de você deixar esse Espírito Santo conduzir a tua vida, de você viver uma dinâmica de vida que tudo que tu faz, o Espírito Santo faz parte, que tudo que tu pensa, o Espírito Santo faz parte, ele está aí, ele está contigo, e você está se permitindo, você está sendo preenchido, e você vai se percebendo filho. A segunda característica que eu queria pensar com vocês é que, para que a gente tenha uma vida cristã madura, a gente precisa se relacionar com a palavra. Atos, no capítulo 2, no verso 42, o texto vai dizer, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, uma relação com o ensino, com a palavra, uma relação com o ensino daquilo que Jesus fez.
Mas a gente ouve isso aqui e a gente poderia falar assim: eles quem? Quem se relacionava com a palavra? Porque eu li que eles se relacionavam, mas quem se relacionava com a palavra? Aí a gente tem que voltar a um versículo. Os que aceitavam a mensagem e foram batizados. Esses que aceitaram a mensagem e foram batizados, eles se relacionavam e se dedicavam ao ensino. Então, existe aqui algo interessante, porque aqueles que aceitaram a mensagem se relacionam com a palavra. E qual a mensagem? Que mensagem é essa que aqueles que ouviram aceitaram? E aí a gente precisa voltar um pouco mais no próprio texto de Atos. Paulo, ele está fazendo um discurso, e ele vai falar sobre uma profecia de Joel, e ele vai falar assim: nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu Espírito Santo sobre todos os povos, os seus filhos e filhas profetizarão, os seus jovens terão visão, e os velhos terão sonhos. Sobre os seus servos e minhas servas derramarei o meu Espírito, e naqueles dias eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo, nuvens e fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e todos aqueles que invocar o nome do Senhor, esse será salvo. Todos aqueles que ouviram essa mensagem, essa profecia, ouviram o que Pedro está falando sobre a ressurreição de Cristo, ouviram Pedro falar sobre arrependimento, aqueles que ouviram, entenderam e aceitaram, e imediatamente se dedicavam ao ensino. Existe um caminho a ser percorrido, esse caminho que nos conduz ao encontro com a palavra, e pode ser que esse seja o seu maior desafio, que o caminho que você está fazendo para ir de encontro com a palavra de Deus é um caminho de ritos religiosos, de cumprir tabela de leitura anual, de ser alguém que já leu a Bíblia várias vezes. Não é esse o caminho. Existe uma mensagem que precisa ser compreendida, existe algo que Deus fez por você que precisa ser compreendido, existe algo que você precisa saber a respeito de Deus para que você aceite Ele, e assim você vá de encontro com a palavra de Deus. Esse é o caminho. O problema é que a gente às vezes é ensinado errado. A gente às vezes é ensinado que o rito é o caminho, que a prática cega é o caminho. É o encontro com a palavra de Deus. A gente não está falando de leitura de Bíblia, a gente está falando de encontro com a palavra de Deus. A gente não está falando em ler versículos todo dia, a gente está falando de encontro com a palavra de Deus. Você entendeu quem Deus é? Não tem como você ter uma vida madura se você não se relaciona com a palavra de Deus. Porque se não é esse o caminho, você ainda não entendeu. O salmista já dizia isso em Salmos 119, no versículo 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. E por último, eu preciso estabelecer relacionamento de comunhão. O texto de Atos que a gente está lendo, ele vai falar, e na comunhão, no partir do pão e nas orações, eles se reuniam. E Lucas, ele utiliza um vocábulo aqui interessante, que é economia, que dá a ideia de que tudo era comum. E essa comunhão aqui
relatada no texto, ela é uma comunhão que é uma comunhão minha com Deus. Eu preciso entender que nessa dinâmica de amadurecimento espiritual, eu preciso estabelecer um caminho de comunhão em comum com Deus. Deus, ele não está lá. O Espírito Santo de Deus está em nós. Existe comunhão com o Espírito Santo de Deus. E o problema é que a gente tenta fazer daquilo que Deus já fez por nós uma desconstrução, colocando Deus distante demais, sendo que essa comunhão faz com que Deus esteja conosco. Mas o texto de Atos, ele vai um pouquinho mais além. Ele vai falar que essa comunhão não é uma comunhão somente com Deus, mas é uma comunhão com o próximo, com o outro, com aquele que está na beira do caminho, com aquele que está na tua comunidade, com aquele que está dentro da tua casa, com aquele que é teu amigo de trabalho. A gente precisa viver uma vida de estabelecer comunhão com essas pessoas, de trazer essas pessoas para próximo da mensagem de Deus. E ele vai dizer, no final do capítulo 2, todos os que criam, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo todas as suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. O interessante é que hoje eu estava meditando nessa palavra, e quando eu estava meditando nessa palavra, eu vivi uma experiência, mas na hora que eu vivi a experiência, não me veio a palavra. Antes de vir para a igreja, eu falei, poxa, eu vou reler o sermão. E quando eu reli o sermão, Deus me trouxe à memória essa experiência. Porque esse texto ele é interessante, quando ele fala que todos pegavam tudo que têm, juntavam tudo que tinham, e eles davam a cada um conforme a sua necessidade. Mas todos juntavam tudo que tinham. Aqui existe um conceito teológico que era da parousia, da volta iminente de Cristo. Então as pessoas ali estavam pensando, Jesus vai voltar, e não faz sentido a gente ter fazenda, casa, Jesus está voltando, vamos juntar tudo que a gente tem para ajudar as pessoas. Mas hoje Deus ele me trouxe algo diferente sobre essa passagem. Porque normalmente a gente ajuda as pessoas dentro das nossas possibilidades. Existem necessidades que serão supridas dentro das nossas necessidades. E aqui o texto está dizendo que não era bem assim. Eles atendiam, ou eles faziam com que existisse suprimento, olhando para necessidades. Eu ajudo dentro das minhas condições, penso eu. Aqui, a necessidade me gera uma missão. É a necessidade que gera essa missão em mim, gera essa missão em nós. Não é as nossas possibilidades, não é aquilo que eu posso fazer, não é a necessidade que vai me apontando a missão que precisa ser cumprida. É quando eu olho aquele que está do lado de fora, passando fome, e talvez eu olho para as minhas possibilidades, e ali eu enxergo que eu não posso fazer, mas essa necessidade gera em mim um comprometimento de missão, gera em mim um pulsar e fala, existe uma missão, existe algo que precisa ser feito, que não está dentro das minhas possibilidades, mas que precisa ser feito. E a experiência foi justamente sobre isso, porque hoje eu vivi uma situação que eu mandei uma mensagem para alguém de manhã e falei assim, meu amigo, tu está precisando de alguma coisa? E o meu amigo falou, não, eu não estou precisando. E outra pessoa mandou a mesma mensagem para essa pessoa, e essa pessoa falou a mesma coisa, só que agiu de forma diferente. Essa pessoa ouviu, poxa, calma aí, ele não está precisando? Talvez ele não tenha entendido a necessidade que ele tem. Eu vou lá na casa dele, eu vou levar aquilo que talvez ele até agora não percebeu que precisava.
E a pessoa saiu da sua casa, que era bem mais distante do que a minha, foi até a casa do cara, ajudou, comprou o que tinha que comprar e comprou aquilo que nem deveria comprar, que não tinha condição de comprar, mas comprou, ajudou, deixou lá e foi embora. Eu falei, é isso, a necessidade gerou a missão, e eu agi dentro das minhas possibilidades. A pessoa fez o que eu fiz, ouviu o que eu ouvi, mas agiu de forma diferente, porque entendeu que existia necessidade sim, e que precisava ser suprida, e necessidade que talvez aquele que falou nem tinha percebido. E a pessoa, depois que recebeu o que recebeu, agradeceu, e falou, foi muito bom, porque eu estava precisando disso e nem eu sabia. Porque hoje o dia inteiro eu não consegui comer nada, mas eu comi o que você me trouxe. Não comi nada, não porque não tinha comida na minha casa, mas porque aquela comida que estava na minha casa não poderia, ou não conseguiria comer, mas aquilo que você me trouxe sim. Existe necessidade que gera um olhar de missão. Estabeleça comunhão no mundo, aonde você se experimente, aonde você entenda que existe missão, e tem coisas que a gente não faz sozinho, e aí a gente faz com um abraço, mas o abraço só faz porque você, dentro das suas possibilidades, você doa o alimento, e tem pessoas que oram, e tem pessoas que vêm aqui servir, mas sozinho talvez você não conseguiria fazer, mas se junte, gere comunhão com pessoas, para que seja cumprido a missão. Atenda às necessidades, meu irmão. Uma vida espiritual madura é aquela que compreende que nesse caminho, aonde eu sou preenchido pelo Espírito Santo, esse Espírito Santo de Deus está pulsante em mim, em todo momento, em todas as coisas que eu faço, eu permito que Ele me ajude a tomar decisões, orientar a minha vida, eu medito nele através daquilo que eu tenho que fazer, eu entendo a palavra de Deus, eu vou de encontro, eu me relaciono com ela, eu sei que é palavra de Deus, não é um rito, não é um programa, é palavra de Deus, e eu gero comunhão com Deus, e eu gero comunhão com o meu próximo. As necessidades elas vão aparecendo, e a gente vai suprindo ela, com um olhar de missão. Esses 3 elementos, eu acredito que são elementos fortes, para fazer de todos nós, pessoas mais maduras. Porque Deus ele vai trabalhando no teu coração, Deus ele vai trabalhando na tua vida, Deus ele vai preenchendo aquilo que precisa ser preenchido. O Espírito Santo de Deus ele vai te moldando, ele vai falando contigo, ele vai te orientando, você vai vivendo experiências com esse Deus, e tudo vai fazendo sentido, porque existe algo de muito belo, que Deus ele quer fazer na tua vida, e fazer na minha vida, que a gente queira essa maturidade, que a gente não se acomode na infantilidades espirituais, que a gente não se acomode na meninices espirituais, que a gente não se acomode em sermos sempre o mesmo, desde quando nos tornamos cristãos, mas que a gente queira crescer cada vez mais, se tornando maduro, dando espaço para o Espírito Santo de Deus. Meu irmão que me assiste, meus amigos que estão aqui, que Deus ele possa produzir no teu coração aquilo que o Espírito Santo de Deus quer falar contigo, porque Deus ele está falando. A gente começou orando justamente por isso, porque um Deus que já fez tudo isso, ele está falando contigo, e pode ser que a sua não percepção possa ser que falte esses elementos na tua vida. Eu quero orar pela tua vida, mas eu quero que você também separe um tempo para orar pela sua vida. Viva uma vida espiritual diferente, seja diferente, não viva do mesmo jeito, não aceite, o Espírito Santo de Deus está dentro de você, você não pode viver uma vida do mesmo jeito.
E quando a gente faz um culto jovem, quando a gente vê jovens aqui, jovens que querem viver essa experiência com o Espírito Santo de Deus, essa experiência de amadurecimento na caminhada, isso é muito bom, mas isso requer de nós uma aceitação da mensagem que Deus ele tem colocado, domingo após domingo, após domingo, após quarta, após discipulado, após EBD, a palavra ela está sendo jorrada constantemente, e a gente tem que entender e aceitar. Pai, é no Teu nome, ó Pai, que nós colocamos nas nossas vidas, ó Pai, porque entendemos que precisamos crescer não para ser maiores do que outros, mas crescer para que a gente seja melhor, para que a gente entenda coisas que a gente não entendia, para que a gente viva coisas que a gente nunca viveu, para que a gente tenha orações respondidas, para que a gente tenha fé suficiente por orar por alguém, para que a gente tenha fé suficiente a orar por nós mesmos, para que a gente tenha fé suficiente para crer em conversão, em salvação, em livramento, em cura. Porque uma vida espiritual, ela não pode simplesmente ser diminuída, subtraída nas nossas meninices. Que a gente viva espiritualidades, de enxergar Deus em todo lugar, em tudo que a gente fizer, que a gente viva a espiritualidade de ter intimidade com Deus, de falar com Ele constantemente, de fazer da leitura um encontro com a palavra, não de um rito religioso, não de um preenchimento de uma tabela, não para falar que a gente leu, mas porque a gente entende que é um caminho que nos direciona ao encontro com a palavra do Senhor, ó Pai. Que as nossas infantilidades espirituais venham ser deixadas de lado, e que a gente venha ter um coração pulsante pelo Senhor, um coração que ame o Senhor constantemente, que queira mais e mais a Tua palavra, a Tua presença, que a gente não venha viver uma vida morna, que o nosso coração não venha, ó Pai, ser um coração morno, que não sinta a Tua presença, mas que a gente possa ser apaixonados pelo Senhor, ó Pai, que nós possamos ser apaixonados pela Tua palavra, que a gente pregue Teu Evangelho, que a gente anuncie as Tuas boas novas, que a gente faça diferença, ó Pai, não para cumprir uma tabela religiosa, mas porque nós Te amamos e compreendemos tudo o que o Senhor quer e tudo o que o Senhor fez em nós, ó Pai. Essa oração que eu te faço, entregando cada irmão, cada jovem, cada amigo que está aqui, que a gente possa viver diferente, e como grupo, a gente consiga experimentar isso, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém.